Não tem mundo, não tem gente, não tem nada, acredite, tudo seco não resiste, racha o solo, dói a mente. Num deserto inclemente, sem sombra e sem guarida, é caravana perdida, tempestade de areia, que sufoca e incendeia. Não tem água, não tem vida. Essa live, né, esta reunião online, faz parte da programação da Sexta Semana Social Brasileira, dentro de uma perspectiva de um mutirão em defesa da vida. Terra, teto e trabalho. Então, o objetivo da Semana Social é fazer esse mutirão de reflexão e de proposição na luta, né, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, onde todos tenham um lugar para viver, onde todos tenham um lugar para trabalhar, onde todos possam ter uma terra para produzir o seu alimento. E hoje nós vamos, né, refletir sobre terra e território. É importante que o Rio Grande vá dizendo de boca em boca, de ouvido em ouvido, e quando puder falar pelos megafones, pelos microfones, por todos os meios, que o Rio Grande foi todo ocupado pelos povos indígenas antes da chegada dos portugueses aqui, dos espanhóis. Todo ele. Fala-se, os historiadores falam que pode ter tido existência indígena aqui no Rio Grande do Sul há 18 mil anos atrás. Eu não tenho certeza se esse dado é correto ou não, mas é certo que quando os espanhóis, quando os padres jesuítas chegaram aqui, e depois os bandeirantes portugueses também começaram a assaltar o Rio Grande do Sul, vindo de São Paulo, aqui existiam 3 grandes grupos indígenas. Os padres jesuítas que vieram para missões, eles tinham um pensamento muito avançado para o tempo. Eles achavam que a Europa estava perdida, na visão da época, perdida no pecado, na concupiscência, na ambição, na busca do lucro desenfreado, no capitalismo nascente, e eles achavam que os indígenas aqui da América estavam protegidos desse vírus desgraçado, que é o vírus da ambição, do capitalismo, do individualismo. Eles pensavam que por aqui podia se construir uma nova civilização. Mas os 2 maiores reinos imperialistas da época se uniram contra os guaranis, Portugal e Espanha. Vieram aqui, cascos dos cavalos do imperialismo europeu, e pisando em cima do sangue guarani, é que se constituíram os primeiros latifúndios do Rio Grande do Sul. Sepete Araju e a desgraça da tomada guarani só é conhecida hoje porque as mulheres, muitas vezes, no silêncio, diante dos maridos portugueses, elas guardaram essa memória. E sobre esse latifúndio que foi formado naquela época, sem pagar um tostão por aquela terra, e tomaram grande parte do Rio Grande, tomaram o gado. Fala-se que tinha 1,5 milhão, 2 milhões de cabeças de gado. Foi a primeira riqueza que eles tomaram, a terra e o gado. Só que para criar esse gado e para cuidar dessas terras, trouxeram escravos negros da África. Eram os negros que trabalhavam nas charqueadas, eram os negros que trabalhavam na indústria do couro, eram os negros que cuidavam das casas e das fazendas, né? Eram os negros escravizados. E depois, quando os negros começam a fugir da escravidão, eles formam quilombos por tudo que é canto. E os primeiros camponeses que habitaram o nosso território foram os miscigenados, né? O patrão tinha um filho ou uma filha com escrava, ou mesmo com uma índia, então não deixava ficar escravo porque era do sangue dele, não podia ficar na casa grande, porque a mulher não deixava. Então eles formavam ao redor dos grandes latifúndios as primeiras famílias camponesas que começaram a produzir alimento diversificado para as fazendas. Quando formaram as primeiras cidades no Rio Grande do Sul, a produção de alimentos obrigou a trazer da Europa, especialmente de Portugal, camponeses para cá. Os açorianos foram os primeiros.
E a Revolução Farroupilha, que é um mito que nós temos que desfazer, a Revolução Farroupilha foi feita por senhores de escravos, que na sua primeira fase até tinha algumas ideias revolucionárias de igualdade, fraternidade e humanidade, principalmente trazidas pelo europeu Garibaldi, mas depois ela foi cada vez mais uma revolta de estancieiros que queriam um preço maior pelo charque e pelo couro. Bom, quando forma as primeiras, e aí, quando ela foi derrotada, quando a Revolução Farroupilha foi derrotada, o imperador ficou muito preocupado e não queria mais depender dos estancieiros, dos fazendeiros, de Dom Pedro II, não queria mais depender para alimentar as cidades. Aí que ele começa a trazer os colonos alemães primeiro, e depois os colonos italianos, e mais tarde os colonos também poloneses e em pequena quantidade de russos. E essas pequenas colônias, que tinham 25 hectares, ocuparam áreas de índios, ocuparam áreas de quilombos, ocuparam áreas de negros e ocuparam áreas de caboclos, que eram esses miscigenados que caíam no mundo porque não podiam ficar na fazenda e se organizavam e produziam o seu próprio alimento enfurnados nas matas, nas regiões que não tinha muito jeito, convivendo fraternalmente com os índios, né? Não tinha problema entre os caboclos e os índios, até porque eles eram meio parentes, né? Era metade sangue português e espanhol e metade sangue indígena ou metade sangue negro. Então, entre os pobres nunca teve dificuldade de convivência. A dificuldade sempre foi a luta de classe. Agora, quando vem as colônias, para fazer as colônias, nós temos que ter essa autoconsciência, viu, gente? Para fazer as colônias, teve que limpar os índios. Fizeram as reservas caingangues para liberar a segunda onda da colonização, das chamadas colônias novas. Mas nem essas reservas foram respeitadas. Nem temos que nos reencontrar com a nossa história e fazer um grande ato penitencial diante dessa história triste que nós temos aqui, né? Onde os negros e os índios foram as principais vítimas. O latifúndio foi formado sobre o sangue indígena. A própria colonização, ela foi construída em cima do desterro, do exílio indígena. Depois o seguinte, depois o latifúndio expulsou colono, o latifúndio expulsou italiano, o latifúndio expulsou alemão. O capitalismo que está nesse país não escolhe raça para explorar. Esses 3 Rio Grandes hoje, que em pequena área, aqui naquela região de Caxias, Vale dos Sinos e Porto Alegre, concentra 2/3 da população do estado, né, inviabilizado sob todos os aspectos. O Rio Grande colonial, ou tomado já também pelo latifúndio da soja, ou pelo menos pela média propriedade da soja, inviabilizando a produção de alimentos, e o latifúndio da fronteira tomado também pela soja, por muito tempo pelo gado, agora pela soja, um pouco pelo arroz, também com a grande propriedade, sufocando o próprio desenvolvimento do equilibrado e justo e combater as desigualdades aqui no Estado. Precisamos de uma profunda reforma agrária. Precisamos do acesso à terra às comunidades quilombolas e às comunidades indígenas. Precisamos do acesso à terra aos camponeses que são descendentes dessa história e foram empurrados contra os pobres, mas que hoje precisam viver em harmonia. E precisamos ter o controle do nosso território e sobre as riquezas que esse território tem, sejam elas água, minério, solos. E hoje nós temos assim, nós temos as pequenas propriedades, completamente inviabilizadas, que foi parcelando a terra, parcelando por herança, né? E os 25 virou 12, os 12 virou 6, né? Os 6 virou 3, e inviabiliza. E daí muita gente tem que migrar para a cidade, ou migrar para o norte. Então o latifúndio continua intacto e ele é um câncer. Então nós temos, e o terceiro Rio Grande do Sul, o terceiro Rio Grande, que é o Rio Grande Urbano Industrial, está inviabilizado pelo desemprego, pelos problemas de água, pelos problemas de segurança pública, pelos problemas de ambientais. Então, assim, eu acho que assim, a luta pela reforma agrária continua muito válida e atualíssima. A luta por uma reforma
A luta por uma produção de alimentos saudáveis através da agroecologia continua mais viva e mais necessária que nunca, e estamos acumulando muita experiência aqui. As comunidades indígenas têm saberes tradicionais que são muito necessários e cada vez mais necessários para nós, numa sociedade doente como é a nossa. Eu tenho dito o seguinte, que nós ainda, que o mundo ainda, as pessoas ainda vão se ajoelhar diante dos índios, dos quilombolas e dos camponeses, dos pescadores, vão dizer o seguinte: nos ensinem a viver que a gente desaprendeu. Temos as nossas cidades inviáveis por questões ambientais, questões de segurança, questões de convivência, questões de abastecimento de água, porque são grandes demais, é muita gente no mesmo espaço. Não é possível isso aí. Inclusive, a reforma agrária do futuro, ela vai ter que ter duas características essenciais, três características essenciais: produzir alimentos saudáveis de qualidade, desconcentrar a população no espaço geográfico do país e cuidar do meio ambiente, cuidar de beira de rio, cuidar das matas, cuidar das florestas, recuperar áreas degradadas. A reforma agrária do futuro tem essas características.